hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e está entrando no seu feed nesse exato momento o Cuscuzcast, um podcast que tem como proposta falar sobre teologia, comportamento e cultura pop, com esse leve sotaque nordestino aqui, carregado, com gostinho de carne de charque, com gostinho de cuscuz, com gostinho de pé de moleque, com gostinho de cafezinho preto ao som de Luiz Gonzaga. E o tema dessa semana, velho, o tema da semana promete, velho. Mas antes da gente bater um papo sobre o tema desse episódio, eu queria mandar um recadinho para os nossos mantenedores, para os nossos patrocinadores, padrinhos, madrinhas, Clube do Cuscuz e outras cositas mais. Espera aí e já a gente começa o episódio. Você já pensou em ajudar um podcast que você está curtindo, um podcast que você está valorizando a ser melhor ainda do que você já acha? Pois é, chegou a hora de você ser padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. A gente sabe do momento que a gente está passando, mas também a gente passou por uma reformulação para quem tem o desejo de nos ajudar de alguma forma. Então, a partir de R$1, meu velho, a partir de R$1 você já pode ser mantenedor, sendo padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. E ainda pode ser, dependendo do valor que você contribuir, pode vir a participar de um clube seleto chamado Clube do Cuscuz. É o clube que é uma espécie de curadoria, com espaço de desconto, com espaço de discussões, com bate-papo, sei lá, um bocado de coisa numa só. Eu acho que é até bom você entrar e fazer parte para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então não deixa de participar não. Você pode, volto a dizer, a partir de R$1, podendo fazer essa contribuição via cartão de crédito ou via boleto, e aí no caso de boleto, somente a partir de R$5 por causa das taxas, e fazer parte aí talvez do nosso Clube do Cuscuz. Então não deixa não. Vem, fala com a gente, quer saber como? Manda um direct pra gente pro nosso Instagram ou então manda mensagem pro nosso e-mail cuscuz@gmail.com. Instagram Cuscuzcast, e-mail cuscuzcast@gmail.com. Tá certo? Vamos embora, vamos para esse programa, porque senão o Júnior vai tirar meu couro e vai dizer que eu tô demorando demais. Tchau, tchau. Bem, pessoal, estamos aqui retomando a nossa série Os Cabras. Então, se você estava com saudade da série Os Cabras, homens e mulheres que foram importantes para a igreja aqui no Nordeste, pessoas que lutaram para a plantação de igrejas, entenderam a missão de Deus, o seu papel na missão de Deus no seu tempo. Hoje a gente vai ter a alegria de falar no episódio 60 sobre Robson Cavalcante. Então, se você não conhece ainda sobre Robson Cavalcante, não passe esse podcast. Esse podcast é muito importante. Você vai ver que o legado desse irmão ultrapassou a barreira da igreja e ultrapassou facilmente. Se você quer acompanhar essa série, você já pode acompanhar a partir do episódio número 40, né, com Robert e Sarah Calley, né, com o pastor Pedro Silva. Depois, no episódio 48, sobre o John Rockwell Smith, com o pastor José Roberto de Souza, e o episódio 52, sobre Salomão Ginsburg, com o Rafael Dantas, lá da Olhar Cristão. Então, hoje a gente tem a honra de ter aqui conosco o pastor Maurício Amazonas, ele que é o presidente do Instituto Robson Cavalcante. Eu não vou mais apresentar mais, vou deixar para ele mesmo, para que ele se apresente. Pastor Maurício, muito bem-vindo ao Cuscuzcast e se apresente aí. Ok, Ediel, boa tarde. Eu não sei se é boa tarde ou boa noite, a hora que a pessoa vai ouvir. Eu queria agradecer o seu convite para participar do Cuscuzcast. Esse nome já me chamou a atenção, eu digo, eu quero saber o que é isso aí. E ainda mais para falar sobre o meu bispo, Dom Robson Cavalcante, que é para mim uma grande honra. Eu sou pastor, como clérigo anglicano, eu sou pastor da paróquia Jardim das Oliveiras, em Setúbal, pertinho do aeroporto, e tenho o prazer de também presidir o Instituto Robson Cavalcante, que fica também
na Rua Cambuim, número 70, aqui em Setúbal. Na academia, eu fiz o mestrado em Ciências da Religião na Universidade Católica e lancei os livros Pregações do Jardim, são pregações realizadas aqui no Jardim das Oliveiras, no ano de 2007. O livro tem a apresentação do Dom Robson Cavalcante. E também fiz uma homenagem aos irmãos congregacionais, igreja onde eu servi por 4 anos, como pastor também. Escrevi Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho. Foi a minha dissertação de mestrado na Universidade Católica e a editora Bagaço transformou em livro. Não é? Então eu tenho aqui a inserção do protestantismo no Recife com a chegada da igreja pernambucana pelas mãos do Dr. Calley em 1873. Esse livro está registrado e à venda nas boas casas do ramo. Olha aí, gente, já começou com indicação muito boa, e vocês começam a ver, né? Mais uma vez, eu gosto muito de mencionar, quando a gente fala essa série, pastor, como as histórias, elas se entrelaçam, né? Como a igreja, ela se completa, né? Os irmãos, assim, e como ela vai entendendo esses irmãos que já foram, os que estão hoje, eles entendem o papel na missão. É interessante que o pastor Maurício, a gente conversando aqui em off, e ele citou o nome de 2 colegas, né, o pastor José Roberto de Souza e o pastor Pedro Silva, ambos já participaram do nosso podcast, também na mesma série. Então, eu já quero deixar um abraço para eles. Eu quero também deixar um abraço para 2 pessoas que foram importantíssimas aqui. Aliás, 4 pessoas que foram importantíssimas para que esse episódio pudesse ser veiculado. O primeiro, o meu irmão, meu amigo Evaldo Rodrigues. Também a Ana Lopes, aí quem conhece Evaldo e quem conhece Ana já viram no nosso podcast aqui, eles participando. E também os nossos irmãos Paulo e Araci, pais da Ana, que sugeriram, que disseram assim, olha, tem o pastor Maurício Amazonas, acho que é a pessoa ideal para falar agora sobre o Dom Robson Cavalcante. Mas vamos lá. Obrigado. Obrigado a nós, pastor. Vamos lá, nesse episódio 60, a gente queria, entendendo que algumas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a pessoa do Robson Cavalcante. Quem foi Robson Cavalcante? Robson Cavalcante foi um intelectual pernambucano, nascido em Campo Grande, aqui no Recife, foi criado nas Alagoas. Ele se definiu como alabucano, e seu pai era político influente na cidade onde ele foi criança. Ele disse que na infância, as primeiras palavras dele quando bebê foram papai, mamãe e comício. Então, Dom Robson Cavalcante estudou Direito, ele fez 2 simultaneamente aqui no Recife. Ele fez o ensino médio e o ensino fundamental e médio, ele fez no Garanhuns, no Colégio 15 de Novembro, em Garanhuns. Lá ele se converteu aos 18 anos, quando ele tinha, 16 anos, que ele se converteu em 60, ele é de 44. Com 16 anos ele se converte ao Evangelho, no dia da fundação de Brasília, exatamente, fundação de Brasília. Ele se converte ao Evangelho, depois ele vem morar no Recife, serve na igreja presbiteriana, mas ele procurava uma igreja que fosse menos legalista, que tivesse uma maior abrangência cultural, uma maior abrangência interpretativa. Aí ele vai para a igreja luterana, ele chama a igreja que não fazia exigências de usos e costumes, né? Então ele vai para a igreja luterana. Nesse período ele estuda na Universidade Católica, onde ele faz Ciências Sociais, e na Federal ele faz Direito, ou é o contrário, eu geralmente esqueço. Então ele faz Ciências Sociais e Direito nas duas universidades ao mesmo tempo, na Católica e na Universidade Federal. Então ele prossegue com seus estudos. Quando ele termina, logo ele é contratado como professor da Católica, dá aula na Católica aos 23 anos, dá aula também na Fafiri. Em seguida ele faz concurso, passa nas universidades, ele passa na Universidade Federal, depois passa na Universidade Federal Rural. Mas nesse intervalo,
ele vai ao Rio de Janeiro, onde ele defende a sua dissertação de mestrado, que se torna o primeiro livro de ciência política do Nordeste. Ele, portanto, Robson Cavalcante, é o primeiro cientista político do Norte e Nordeste, quando ele defende, ele trabalha a questão patrimonialista lá nas Alagoas. Ele escreve o livro As Origens do Coronelismo. Ele faz essa dissertação, que na época se chamava tese, na época era o grau maior, nos anos 70. Ele faz essa tese, assim chamada, e vem para o Recife. Ele trabalha no Rio, essa tese. Ele mora em Niterói, faz a tese no Rio, na UPERJ, na Universidade Cândido Mendes. E quando ele volta para o Recife, demora um pouco. Esse livro só vai ser publicado em 78, pela Universidade Federal, pela Universidade Federal de Pernambuco. Não é o Rio que transforma a dissertação dele em livro, é a Universidade Federal de Pernambuco. Antes disso, em 74, 75, ele já trabalhava pela universidade, ele trabalhava pela juventude, que a gente chamava de juventude universitária, ABU, né? Aliança Bíblica Universitária do Brasil, e os jovens pediam muito que ele falasse, todos os jovens na época viajando, e os jovens perguntavam sexo. O que podia, o que não podia, o que era permitido, o que era bíblico, o que era cultural. Então ele escreve uma bênção chamada Sexo, o livro dele, que é o segundo livro, porque o primeiro foi Cristo na Universidade Brasileira, que ele fez para entrar como ser aceito na Fraternidade Teológica Latino-Americana. Então ele faz esse livro, Cristo na Universidade Brasileira. Vendeu muito rápido, né? Também esgotou rápido. O livro As Origens do Coronelismo não chegou a fazer 1000, parece que fizeram 500 cópias na Universidade Federal, então quem tem hoje é uma relíquia. Houve um tempo que ele, inclusive, pediu para eu comprar um para ele na estante virtual. Felizmente, ele acabou encontrando o dele, né? Não precisou comprar, porque na época era mais de R$200 o livro Nossa. As Origens do Coronelismo. Eu cheguei a comprar um meu para mim depois, mas é mais barato, né? Eu comprei, inclusive encontrei no sebo da Rua Progresso, aqui no Recife. Bom, então o Robson Cavalcante é um intelectual voltado para a juventude, trabalhou com a Aliança Bíblica Universitária. As preocupações dele voltadas para a antropologia, né, a sexualidade humana, fez com que ele escrevesse um livro, a pedido da juventude, sobre uma bênção chamada Sexo, portanto, antropologia. Mas ele, como nasceu filho de político e viveu nesse universo aqui do Nordeste, os estudos de direito e ciências sociais o levaram a trabalhar as origens do coronelismo. Então, Robson Cavalcante é um intelectual que trabalhou na antropologia a sexualidade, né? E nas ciências humanas ele trabalhou a ciência política. Então nós temos em Robson um homem com essas duas vertentes, um intelectual que se preocupou com essas duas vertentes. Eu até brincava com ele e disse, o senhor foi muito sabido ao escolher esses dois temas, porque eleições a gente tem no Brasil de 2 em 2 anos. Como, por exemplo, agora tivemos para prefeito e vereador, né? Uhum. E também temos de 2 em 2 anos, 2 anos, prefeito e vereador, mais 2 anos aí tem eleições gerais. Governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Então, bispo, o senhor acertou em cheio, porque campanha eleitoral tem de 2 em 2 anos, e sexo tem todo dia. Disse, menos. Ai, meu Deus. Mas olha, o senhor falou aí dessa questão da ABU, e é interessante que eu tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas, e 2 gerações diferentes da ABU. A Ana Lopes, eu tive a oportunidade de conversar com ela, não sobre a ABU, inclusive quero muito conversar sobre a ABU novamente com ela, no episódio 35, sobre a profissão dela como médica, né? Mas eu também conversei recentemente, mais para cá, no episódio 45, com Carlinhos Queiroz, que também foi um militante na ABU. Como é que surge essa entrada na ABU do Dom Robson Cavalcante e quais foram as marcas dele ali na ABU? A ABU é um movimento
movimento internacional, surgido nos anos 50, chega ao Brasil nos anos 60. O nome internacional, o grande nome internacional era John Stott, né? A ABU era preocupada com um jovem que sai de sua paróquia, sai da sua família, estudando Bíblia, estudando criacionismo, estudando a humanidade, ou estudando o princípio das coisas, a origem das coisas, como tendo origem em Deus, na sua palavra, através da revelação, chega na universidade, se depara com o universo científico, com a interpretação científica, porque a universidade, de fato, não precisa ser confessional, ela tem que ser livre, aberta e precisa ser, se há um universo, ela tem que estar aberta para todo o universo de interpretações e acolher tanto o conhecimento científico, quanto o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento empírico. Senão, não é uma universidade. Agora, ela, quando vai discutir e fazer o desempate, ela trabalha com o critério científico. Aquilo que é repetível, quantificável, demonstrável, né? Então, esse é o método científico. Aquilo que é demonstrável, verificável, quantificável. Ah, mas esse eu acho não cabe dentro do universo demonstrável e quantificável, não é verdade? Verdade. Então, a universidade precisa trabalhar com o método científico, que é o método de desempate de qualquer pendenga. Quando o sujeito chega na universidade, então, ele vai trabalhar as teorias, a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, a teoria de que tudo vem por um princípio evolutivo. Aí o jovem entra em parafuso, mas Deus disse assim, a Bíblia diz assim, o pastor falou assim, e minha mãe me disse assim, então me enganaram, né? Então a universidade, trabalhando com a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, vai dizer, não lhe enganaram, são dois métodos de interpretação e de explicação do mundo. Um pelo viés da ciência da universidade e outro pelo viés da fé da comunidade abraâmica, da comunidade de fé, que explica o mundo a partir de Deus. E aí surgiram muitos autores, muitos livros, né? A ABU, o jovem da ABU, lia muito sobre os textos de John Stott, lia muito os textos de C.S. Lewis, né? E são autores anglicanos, né? Os textos que ainda são muito lidos de autores mais jovens, como Alice McGrath, Henry T. Wright, que é bispo também anglicano. Então, essa juventude estava lendo, e estava no Brasil, na época, um pastor batista, chamado Dionísio Pape. Dionísio Pape abraçou o jovem Robinson. Na época também estava Neuza Itioca. Neuza Itioca era secretária. Nossa, Neuza Itioca, caramba! Neuza Itioca era secretária. E quando eu estava escrevendo o artigo de lideranças protestantes no Brasil, que eu fiz o capítulo 11, sob a coordenação do professor Zé Roberto Souza, então eu escrevi um ensaio sobre o Robson Cavalcante, e um texto de Neuza Itioca foi fundamental para eu trabalhar o cronograma, né, da juventude da Aliança Bíblica Universitária no Brasil. Então, a Neuza Itioca, antes de estar nesse mundo hoje da demonologia, angelologia, e daquela chamada teologia, vê se você me ajuda aí, Ediel, aquela teologia... Libertação em cura interior... mas é muito mais do que isso, porque ela trabalha os demônios territoriais, né? Cura, maldição, quebra de maldição, não sei o que lá. Como que é? Maldição hereditária, né? Maldições hereditárias. Batalha espiritual. Isso. Ela trabalha batalha espiritual. Antes dela trabalhar a batalha espiritual, trabalhou com a juventude da Aliança Bíblica Universitária. Dom Robson, que era muito amigo dela e continua amigo, discordando de tudo que ela escrevia recentemente, dizia, Neuza, minha demonóloga especial, predileta. Minha demonóloga predileta. Ele dizia que quando ela encontrava, falava assim, eu não conheço Neuza Itioca, né? Então estou falando do que ele me dizia sobre ela. Neuza escreveu uma importante obra sobre a Aliança Bíblica Universitária,
E ali a gente vê o início da carreira, inclusive intelectual, de Robson Cavalcante, quando ele participava dos eventos e ele viajava de norte a sul, leste a oeste do Brasil, com a pasta na mão, dando palestras, e quando nos eventos a presença de Robson era solicitada. Inclusive, quando ele não era palestrante, ao chegar no meio do debate, muita gente pedia que tivesse uma mesa, que se criasse uma mesa de Robson Cavalcante, porque a juventude queria ouvi-lo. Então é aí que nasce o intérprete da cultura brasileira, o intérprete da cultura evangélica brasileira, o intérprete do pensamento evangelical brasileiro. Neuza mandou ele participar da fundação da FTL em 1970. Vai acontecer uma coisa muito importante no Peru, é uma coisa continental, você precisa ir. E ele foi, participou do evento de fundação da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Em 74, um evento em Lausanne, da Conferência Internacional de Lausanne, o Congresso de Lausanne, na Suíça, como ficou conhecido, né? Congresso de Lausanne, era chamado pela cruzada Billy Graham para discutir a evangelização mundial, mas lá estava John Stott e o próprio Francis Schaeffer, né? Que é um teólogo muito evangelical, duro, né? Norte-americano, que criou um conceito que Robson usou até o final da vida, que era o conceito de co-beligerância. Eu não preciso concordar com o outro, mas se ele está resolvendo um problema que é comum a nós, eu estou ao lado dele, durante a solução do problema. Depois que terminar, depois que a gente solucionar esse problema, ele vai para um lado, eu vou para o outro, mas a gente tem a co-beligerância, co-beligere, que é guerrear junto naquela guerra, naquele momento. Então, isso é um conceito de professor, né, do filósofo Francis Schaeffer, que Dom Robson abraçou e carregou isso para a vida toda. Então, em 74, em Lausanne, essa turma se reúne e tem um congresso em Lausanne, mas os latinos, e principalmente os da linha abaixo do Equador, né, o pessoal do sul global, disse para os caras dos Estados Unidos e da Inglaterra: vocês estão falando sobre nós, mas vocês não estão ouvindo a nós. Nós temos o que dizer. Aí quando os caras entram para falar, aí você tem Pedro Arana, você tem Samuel Escobar, René Padilha, né? René Padilha, exatamente, que vive hoje, né? Está aí contando a história firme e forte. Então você tem outros nomes, né? Que agora não me vem, eu teria que fazer uma lista para botar aqui na minha frente, para ficar falando desse nome. Mas Samuel Escobar, Pedro Arana e René Padilha. René Padilha são os nomes mais conhecidos mesmo. René Padilha, né? Esses nomes são os nomes muito conhecidos aqui por nós brasileiros e que estavam lá. E Robson Cavalcante, jovenzinho, estava lá bebendo nessa fonte com essa turma toda, né? Então, quando volta para cá o Robson Cavalcante, agora muito mais aberto, ele tem uma visão muito mais aberta para o mundo, está muito mais aberto para o ecumenismo, está muito mais... um pensador cada vez mais arguto, né? Ele escreveu mais de 600, segundo ele dizia, mais de 600 artigos para, se não me lembro, o Jornal do Comércio. Esses artigos depois renderam um livrinho chamado O Cristão Esse Chato. O Cristão Esse Chato. Ele falava de todos os assuntos, e em 2005 esse livro foi reeditado, né, pela editora Gebara, e foi reeditado com o mesmo título, O Cristão Esse Chato, e esgotou, né? Os livros de Dom Robson esgotavam muito rapidamente, como também uma bênção chamada Sexo, foi reeditado, já vendeu mais de 30 mil cópias, então ele vendia rápido. E o seu clássico dos clássicos, que é Cristianismo e Política. Ele lança nos anos 80, né? Cristianismo e Política, quando todo mundo dizia que crente, né, a expressão é essa, crente não se mete em política. Principalmente porque crente batia a palma para o pessoal militar, da ditadura, né, durante os anos 60, os anos de chumbo aqui no Brasil.
os crentes batiam palmas, ficavam caladinhos e recebiam ofertas dos norte-americanos, etc, etc, então não podia criticar. Depois, os crentes começam entrando na política para se candidatar. Aí eles, como eles dizem, entram na política. E aí vem o seguinte ditado: irmão vota em irmão. Nossa, ainda aí tem o isso. Hoffman dizia: irmão vota em irmão, depende. Quais são as propostas? Né? Então, é quando ele começa a fazer essa análise, e ele vai mostrar que no Antigo Testamento, em Israel, no Novo Testamento, com a igreja, de Roma até os nossos dias, uma possibilidade de cristianismo dialogar com a política, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, mas trabalhando, e ele vem de formação luterana, né, que trabalha a questão dos dois reinos, né? Uhum. Então, ele vem para o anglicanismo em 76. Né? Então, até o Congresso de Lausanne, ele ainda era luterano. Então, o Don Robson tinha uma visão muito, muito clara de que a política no sentido da polis grega, ou da civitas latina, que é a cidade, né? Tem muito crente hoje em dia, Ediel, você pergunta, você é político? Ele, não, sou não. Você é cidadão? Sou, sim, claro que sou. E é exatamente a mesma coisa. Político e cidadão são exatamente a mesma coisa. Agora, você não detém um mandato público que for eleito pelo voto direto. Verdade. Porque para nós, político, só é político aquele que recebe voto direto da cidade. Mas não. Político é todo aquele que se mete na organização da sua cidade. Não é? Aquele que opina sobre a direção da cidade, onde investir os recursos, qual seria a melhor política para combater a pobreza, combater a miséria, combater a prostituição, combater o alcoolismo, combater os acidentes de trânsito. Todo mundo que opina sobre isso está falando sobre política, mesmo não pertencendo a partido nenhum. Nós confundimos política com política partidária ou política de governo. Não. Político é todo cidadão que mora na polis, por isso ele se torna um político, porque ele paga impostos, ele compra e vende, ele tem título de eleitor, ele paga, se tiver casa, IPTU, se tiver carro, paga IPVA. Então, com isso, nós nos tornamos... Ele tem um título de eleitor, tem carteira de identidade, tem CPF, não é? E ainda tem, quando é homem, tem a reservista de certificado de servir ao Exército. Então, isso tudo nos faz seres políticos. Não é? E Don Robson trabalhava isso muito bem, desmistificando esses termos difíceis e dizendo, olha, você é um político, você tem que fazer isso. E se quiser, se candidate, porque também é legítimo que você coloque seu nome numa disputa eleitoral para pactuar e para ocupar um cargo eletivo na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, como prefeito, ou como governador, ou até como presidente da República, não é? Verdade. Inclusive, pastor, é interessante que o senhor mencionou aí, foi sobre a teologia dos dois reinos, né? A doutrina dos dois reinos. A gente tem um episódio, para quem está ouvindo a gente, episódio 43, pastor César Rios, né? Que ainda vai ser ordenado, César Rios, né? Vai ser ordenado no final desse ano. Sobre pensamento luterano, a gente fala um pouquinho sobre essa doutrina dos dois reinos. E também é interessante que esse livro, O Cristão e a Política, ele é um livro usado como base no curso que a gente acabou de dar na igreja que eu faço parte, na Igreja Farol, sobre fé e cidadania. Foi ministrado até pela Ângela Vilela. A Ângela Vilela participou do nosso episódio 57 sobre fé e política, e é um dos livros base. Né? E quando ela soube que ia gravar sobre Robson Cavalcante, ela disse, nossa, ótimo, excelente, propício, entendeu? Porque realmente ele tem uma abordagem muito legal, muito sadia, desse engajamento do cristão na política. O senhor tocou aí sobre a questão da política, e a gente percebe que no campo político, o bispo Robson Cavalcante, ele militou em algumas causas, como anistia e direta já. Existe alguma coisa assim, como foi essa luta, né? Como foi essa atuação dele no campo político? Dom Robson Cavalcante era, sobretudo, um libertário, né? Um defensor das liberdades.
a liberdade do pensamento, a liberdade política, a liberdade da escrita. Ele, como nosso bispo, ele tinha a página da diocese e ele gostava de publicar pensamentos diversos. Então, ele publicava alguém de uma corrente teológica e se eu quisesse combater aquele pensamento, eu combateria sem problema. Eu combatia ele, inclusive, nas ideias, não é? Ele dizia, a gente pode combater as ideias, só não pode maltratar as pessoas. Era um homem libertário e nós podemos, aquele pensamento de Voltaire, né? Atribuído a Voltaire, discordo de tudo quanto dizes, mas morrerei para que tu tenhas o direito de dizê-lo, né? Então, Dom Robson Cavalcante era isso. Tinha adversários, tinha como adversário político, adversário dentro da teologia, mas o adversário não é um inimigo, é um combatente das ideias. Então, Dom Robson queria e lutou para isso, para a anistia em 79, pela volta dos presos políticos, Miguel Arraes, Mário Covas, Miguel Arraes, Leonel Brizola, né? Aqueles que estavam anistiados, aqueles que estavam fora do país, e os exilados políticos, né? Para que voltassem, tivessem seus direitos políticos restabelecidos. Então, era um homem das liberdades. Participou das diretas já em 84, nos comícios. Ele mesmo, Ediel, foi candidato a deputado estadual em 82. Ele não somente defendia a participação política efetiva, né, partidária, como ele mesmo colocava o nome. Em 82... momento difícil para se envolver com a política, e ele 82, foi lá, né? Ele trabalhou pela Lei Falcão. A Lei Falcão permitiu que ele fosse candidato pelo MDB, né? MDB, de oposição ao governo, que era da Arena. MDB, um candidato de oposição no MDB que não era marxista. E ele deixa isso claro. Robson Cavalcante, tem um bocado de gente aí inconsequente, gente sem noção, que chama ele de comunista, bispo vermelho, marxista. Robson Cavalcante nunca foi marxista. Ele trabalhava, ele fazia linha de análise, tinha muito de trabalhar pela linha weberiana, pela linha de análise, né? Tanto de Max Weber como me ajude aí, dos clássicos da sociologia, como da... Durkheim, né? Durkheim, são Durkheimianos, sim. Durkheim, Weber. E ele dizia, é preciso ler Marx. Ninguém faz ciências sociais, ninguém faz política, ninguém faz economia sem ler Karl Marx. Ele dizia, como ele dizia assim, como médico, ele faz um bom diagnóstico. Danado é o remédio que ele propõe, né? A receita do remédio é que é danado. Um bom diagnóstico. Então, o Dom Robson Cavalcante não se furtava a discutir com o marxista. Não. Agora, ele mesmo não era um marxista, né? Então, ele participa como sendo de esquerda, oposição ao governo militar, não marxista. E aí, a candidatura dele vinculada à Lei Falcão, que era uma permissão, né, do governo militar para que uma candidatura em oposição se pudesse estabelecer. Na época em que nós não podíamos escolher nem o presidente do Brasil, nem os prefeitos das capitais, né? No interiorzão, o regime militar levava tudo de braçada, como diz o ministro Salles hoje, mas na capital era o governo federal, o presidente, com a junta militar, que indicava os prefeitos de capitais, né? Por isso que tinha eleição para governador, mas não tinha eleição para prefeito de capital. Prefeito. Porque quando na capital o povo tinha a televisão, a imprensa, a universidade, o jornal, a revista, o pessoal mais lido, que pensava mais à esquerda. Aí, na capital, ele indicava o prefeito. Para ser governador, se o governador perdia na capital, quando entrava no sertão, ganhava de braçada, porque o sertãozão sempre esteve ao lado do governo, né? Nunca se coloca contra o governo. Então, é verdade. Então, Robson Cavalcante foi candidato, evidentemente que perdeu, né?
mas continuou na luta. Em 89, ele participa dos comícios da primeira eleição para presidente da República. Ele está no palanque de Lula, né? O segundo turno, ele viajou o Brasil inteiro, né, fazendo a campanha pró-Lula. Ele tinha o gabinete chamado Evangélicos pró-Lula, muitos pastores, intelectuais. Inclusive, na época, o Caio Fábio andava muito com o Robson Cavalcante, lançaram muitos livros juntos, que era a época da grande mudança, né, no eixo das políticas públicas do Brasil. Em 89, aí deu o Fernando Collor. Dom Robinson ainda trabalhou na segunda eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 1994, né? 94. 82, 94, foi isso mesmo. Muito obrigado. 94, contra o FHC. Porém, em 97, Dom Robson foi eleito bispo da Igreja Anglicana, aqui no Recife. Uhum. E existe uma tradição anglicana que o bispo não pode ser filiado a nenhum partido. Eu concordo muito bem, porque o bispo é o pai da igreja, representa a unidade, né? Ele representa gregos e troianos, direita e esquerda. Então, ele, como pai da igreja, ele não pode externar um amor maior por um lado que pelo outro. Então, ele se desfiliou do Partido dos Trabalhadores, mas o coração dele continuava um coração trabalhista, voltado para a questão social, a questão dos pobres, e um coração que batia do lado esquerdo sempre, né? Foi eleito bispo, e como tal, ele precisou desfiliar-se do partido, e aí ele o faz, mas continua com o seu escrevendo, trabalhando, ele mesmo como cidadão votando. Algumas pessoas, amigos, ele incentivava para que se fossem candidatos. Ele mesmo, Ediel, foi candidato em 96 a vice-prefeito de Olinda. Exato. De Arlindo Siqueira. Eu lembro disso. Eu era guri e minha família é de Olinda. A chapa foi derrotada por Jacilda Urquiza, do PMDB. Não é? Na época, Java Vasconcelos muito forte, prefeito e governador, né? Governador do Recife, prefeito. Então, o Jarbas governador e alinhado com Jacilda Urquiza, Jacilda alinhado com o PMDB, na época, quando Arlindo Siqueira, do PPS, e o Robson Cavalcante, pelo PT, como vice-prefeito. Né? Foi derrotado, mas em 97 ele é eleito bispo, e após a eleição do bispo, ele se desfilia do Partido dos Trabalhadores, até que continua trabalhando com a evangelização, continua trabalhando como professor da Federal, da Universidade Federal e da Universidade Rural. Que mais? Quando, em 2000, uma vitória estupenda de João Paulo aqui no Recife, que é uma prefeitura que no segundo turno, diz a história que o doutor Roberto Magalhães votou e foi dormir a sonequinha depois do almoço, né, no dia da eleição, e João Paulo trabalhando, né, subindo em cima de carro, palanque, viajando a cidade, falando com o povo. Quando fecharam as urnas 5 horas da tarde, 7 horas da noite, a gente já sabia que João Paulo era o prefeito eleito do Recife. Em 2000, foi uma festa muito grande, né? Até que em 2002, a candidatura de Lula foi vitorioso em 2002. Na época, me lembro, foi contra José Serra. Era José Serra. Fernando Henrique tinha saído de 2 mandatos consecutivos, aí José Serra. Lula assumiu em 2003, 1º de janeiro, com aquele discurso que o Brasil todo foi emocionado. A esperança venceu o medo e coisa e tal. Mas a realpolitik, né, o mundo da política real, fez com que o cientista político Robson Cavalcante percebesse no Partido dos Trabalhadores e no governo de Lula um distanciamento, né, daquilo que era a promessa de campanha,
daquilo que era a construção do Partido dos Trabalhadores. Naquele ano, no finalzinho do ano, aconteceu a expulsão, o partido expulsou alguns deputados, acho que inclusive senadora, né? Heloísa Helena foi expulsa, acho que era deputada federal, Heloísa Helena, um tal de Babá, era da Bahia, e do Rio Grande do Sul também Luciana Genro. Então, eu lembro desses 3 nomes, mas acho que foram mais um 4º nome de pessoas que foram expulsas do PT. Quer dizer, gente que tinha mandato, gente que era, mas estava indo, fez críticas duras à direção nacional e à política governamental. Essa gente foi expulsa. Logo depois foram também intelectuais, escreveram, deixando o PT. Dentre eles, o nosso saudoso pernambucano, era Chico, que trabalhou aqui com a Sudene, eu lembro já o sobrenome dele, era Francisco, chamado Chico, que agora o sobrenome vai chegar depois. Mas eu sei quem é. Né? Eu só também não estou lembrado do sobrenome dele. Também um ferrenho crítico do PT Quer dizer, eram intelectuais, e o intelectual não se furta à crítica. No dia que o intelectual deixar de fazer crítica, ele deixou de ser intelectual. Se ele não trabalha crítica e autocrítica, ele não cresce, ele não melhora, ele não progride, ele não avança, né? Ele se torna estabilíssima, ele se torna o status quo. E o intelectual não pode ser isso. Então, quando 8 dias depois que os intelectuais fizeram um manifesto deixando o Partido dos Trabalhadores, 8 dias depois, em 14 de dezembro de 2003, Robson Cavalcante escreve, e eu coloco nesse livrinho aqui que eu te mostrei, Lideranças Protestantes no Brasil, o capítulo 11 é dedicado ao Robson Cavalcante, e aí ele escreve uma notinha que foi publicada em todos os jornais, que é Adeus PT. Quando ele, mostrando as razões pelas quais tinha se filiado ao Partido dos Trabalhadores, e como ele tinha visto o andar da carruagem, ele achou por bem, né, sair do PT, porque o PT não poderia ter expulso o que eles chamavam de radicais. Então, por isso, ele escreve a sua nota dizendo adeus PT, e isso era, deixa eu ver aqui, porque eu tenho essa data aqui, era exatamente 2003, dia 16 de dezembro, Ediel. Dia 16 de dezembro, ele estava em Paripoeira, Maceió, na sua casa de praia. Ele diz simplesmente assim, no final, né? Forças sociais e entidades não governamentais, intelectuais, religiosos, novos partidos irão se reorganizar e reorganizar a força crítica e alternativa neste país. Diante da orfandade da classe trabalhadora, reafirmo a minha crença no socialismo democrático e na necessidade da conscientização, da mobilização e da expansão da cidadania num Estado laico, democrático, de direito, onde as igrejas possam, em liberdade, viver a sua fé. O sonho do PT virou pesadelo. Insisto em sonhar novos sonhos. Adeus, PT. Forte. Aqui, ponto. Forte. O nome do sociólogo é Francisco Oliveira. Né? Isso, Francisco Oliveira. O Chico de Oliveira e outros intelectuais deixaram o PT no dia 14 de dezembro. Eles assinam esse manifesto. Né? Então, ele disse que a realidade matou o sonho. Lembra da frase do Lula em 2003? Né? A esperança venceu o medo. Uhum. A esperança venceu o medo. A carta de Robson Cavalcante diz:
a realidade venceu a esperança, matou a esperança. E aí ele saiu para sonhar novos sonhos, mas evidentemente que de lá até hoje não se conseguiu construir uma terceira via, não é? Uma terceira via em que caiba a igreja, uma igreja militante, uma igreja séria, uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus, uma igreja que não seja obrigada a subscrever um programa de partido, onde vem uma camisa de força como o aborto, né, por exemplo, vem uma camisa de força como uma proposta de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E Robson Cavalcante era um homem extremamente liberal. Robson Cavalcante, nos anos 90, acho que foi 95 ou 96, escreveu naquele jornal Milênio, que era na época conduzido pelos nossos irmãos aqui de Pernambuco, era da Rede Globo, era Jorge Guilherme. Jorge Guilherme. E Ana Séis faziam a revista Milênio. E aí ele escreveu um artigo, Robson Cavalcante, cientista político, nordestino das Alagoas e pernambucano, dizendo que sim, que um homem que morasse na companhia de outro homem, fosse ele irmão, sobrinho, tio, ou que tivesse uma relação estreita de amizade entre eles, esses dois homens que construíssem patrimônio juntos poderiam dividir esse patrimônio e, na morte de um, o outro ser o herdeiro. Ele dizia que isso era o Estado protegendo o direito de propriedade do cidadão. Porque você sabe, muitas vezes, quando o sujeito é homossexual, é expulso de casa, é chamado de um monte de nome feio e ninguém quer saber dele, porque ele é um doente, ele é um enviesado, ele é um invertido, ele é um demoniado e é expulso. No entanto, quando ele morre, a família chega lá querendo os bens, né? Aí Robson dizia, isso está errado. Os bens têm que ser divididos e partilhados com aquela pessoa que lutou e viveu ao lado dele durante toda a sua vida, independente da sua orientação, da sua opção ou da sua condição, qualquer que seja. Isso é uma questão do direito. O Estado, nesse caso, tem que ser laico e proteger os direitos do cidadão. Ora, isso causou um maior rebu. Robson Cavalcante está defendendo o direito de homossexualismo, direito de homossexual, direito de lésbica, direito de prostituta, direito de hétero, direito de como é que chama o cara que não tem... Direito de eunuco, né? Eunuco é o assexuado, digamos assim. Estou defendendo o direito de todos, não somente dos gays, mas dos héteros e dos assexuados, que a gente na igreja chama de eunucos, né? São aqueles que não têm aptidão para viver, não têm impulso sexual. Estou defendendo o direito de todos eles como cidadão, porque construíram um patrimônio e quem construiu com ele tem o direito de usufruto após a sua morte. Ponto. Esse era o Robson Cavalcante, não é? Não, e é interessante, porque essa opinião dele, forte para a época, ainda é forte nos dias de hoje, dependendo da tradição evangélica ao qual a pessoa esteja inserida, mas ela contribuiu muito. Olha, eu lembro que foi muito polêmico. Na época eu estava na igreja presbiteriana, minha família é de origem presbiteriana, mas é algo que eu também partilho do mesmo sentimento dele. E era difícil para a gente ali, e isso para a gente foi ecoar na adolescência, que já foi nos anos 2000, aí a gente falava um negócio desse na escola dominical, rapaz, não, fala não, né? E assim, tinha essa má interpretação, né, a respeito disso. E sabe quem foi a outra pessoa que escreveu contra essa ideia? Na revista Milênio, a última página, tinha duas opiniões. Se não me falha a memória, quem escreveu diferente foi, ou foi Edgési Martins, Eita. que era pastor presbiteriano vivíssimo, né? Ou foi o outro pastor presbiteriano, que era muito amigo dele, Arnulfo Barbosa. Foi um dos dois. Sim. Eu sei que nessa revista ele tem dois pontos de vista que ele debate com os dois, né?
Um sobre essa questão do direito à herança e outro ponto de vista lá que eu não sei qual foi. Eu não sei se nesse ponto de vista, especificamente, foi Arnulfo ou foi Edigécio, os dois reverendos. Mas ele tinha um carinho, uma amizade. Olha, quando morreu Arnulfo, ele estava fora do Brasil. Ele me liga cedo da manhã e diz, olha, morreu um pastor presbiteriano, o presidente da diaconia, meu amigo, e você vai representar a mim e a Diocese do Recife. Eu era vigário geral dele, né, da Diocese. Uhum. Então, eu fui lá, falei com os filhos de Arnulfo, na Igreja Presbiteriana das Graças, representando. Robson Cavalcante foi um homem que soube lutar suas brigas, suas lutas, mas preservava muito as pessoas. Ele disse que só teve um adversário na universidade que ficou intrigado com ele. Só uma pessoa que se tornou inimiga dele. Né? Ele disse, ganhou muitas inimizades no mundo protestante. Gente que deixava de falar com ele gratuitamente. Queimava o livro dele, coisa e tal. Ele dizia, enquanto estiverem queimando meus livros, tudo bem. Podem queimar os livros, não queimando o autor, né? Já foi pior, porque fazia uma fogueira e botava o autor para queimar em cima dos livros. Pois é. Então ele tinha muito carinho, muito apreço, e mesmo quando debatia as ideias assim de modo oponente, ele não hostilizava as pessoas que debatiam com ele, né? Arnulfo Barbosa, Edigécio Martins, reverendos presbiterianos de grande envergadura e reconhecimento notório aqui no Recife, eram amigos dele, né? Ele tinha muito apreço e dizia, e a gente tem que debater com quem pensa diferente mesmo, porque somente assim a gente cresce, a gente avalia o pensamento. Quem pensa igual é somente caixa de eco, né? Vai ressoar somente aquilo que a gente está dizendo, a gente não cresce muito. Verdade. Pastor Edigécio Martins, conhece os meus pais, tive a oportunidade de bater um papo com ele em algumas situações. E é um que eu tenho um desejo muito grande de trazer para cá, para bater um papinho com a gente. Né? Traga o homem. Também é outro intelectual. Né? Tem ações importantíssimos para a igreja. Doutor em Sociologia, né? Doutor em Sociologia, professor da Universidade Católica, hoje aposentado. Foi professor da Igreja Presbiteriana ali da Madalena. Da Madalena, isso. Da Madalena. Uma referência, sem dúvida nenhuma, para os pastores aqui do Recife e do Norte e Nordeste, sem dúvida alguma. Uma grande referência, né? Sim, sim. Ô pastor, Dom Robson chegou a ser pastor luterano? Não, ele não foi ordenado na igreja luterana. Foi não. Ah, certo. E aí, como foi assim? Quais são as principais marcas do pastorado dele? E também suas principais marcas do seu bispado? As marcas da vida pastoral de Dom Robson, seja como diácono, presbítero e bispo, como a gente faz a ordem tripartite, né? Diácono, presbítero e bispo, foi sempre dada a reflexão, né? A reflexão teológica, ao pensamento crítico, ao pensamento de combater usos e costumes. Quando ele foi para saiu da igreja presbiteriana e foi para a igreja, porque ele foi evangelizado por reverendo Antônio Elias, né, um pastor presbiteriano famosíssimo. Foi quem ele ouviu, né? Antônio Elias foi professor do meu pai, se eu não me engano, no seminário presbiteriano. Então, ele tinha um respeito, um carinho pelo reverendo Antônio Elias, e quando ele vai para a igreja luterana, ele queria uma igreja que a gente chama histórica, né? uma igreja que tinha linhagem com a história da igreja, que não é uma igreja inventada no fundo de quintal por um doido que sonhou, chutou uma Bíblia e começou tudo do zero, né? É alguém que tem uma história, uma linhagem, que tem uma interpretação, que tem uma tradição, que tem uma história. Dom Robson valorizava muito, né, a tradição, a história, embora ele não fosse tradicionalista. Ele dizia, há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva, é manter a fé viva dos mortos. Isso é tradição.
manter viva a fé viva dos mortos. E tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Compreende? A fé viva dos mortos, tradição. A fé morta dos vivos, tradicionalismo. Ele fazia esse jogo de palavras, ele era muito bom fazer esses conceitos. Então, ele queria uma igreja que fosse aberta à cultura, ao diálogo, não é? Que fizesse uma hermenêutica interpretativa, uma hermenêutica em diálogo com a cultura, uma igreja, evidentemente, que não tivesse as amarras de usos e costumes. Aí vai para a igreja luterana. Lá, porém, ele tem uma discordância com o batismo remidor infantil, né? O batismo para a remissão de pecados, e ele tem um outro problema que ele já tinha uma cabeça, não era ainda tão, mas ele já começava a pensar ecumenicamente, e na igreja, principalmente a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, onde ele era membro, é uma igreja de mesa fechada, quer dizer, a Eucaristia dela não é aberta para pessoas de outras igrejas, batistas, presbiterianos, anglicanos. Aliás, a Igreja Evangélica Luterana no Brasil não dá comunhão nem para outro luterano. Ah, sabia disso não. Tem a ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, né? Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, é uma igreja ecumênica. Lá, se você e eu chegarmos, como nós somos batizados, nós somos trinitarianos, nós podemos comungar com eles. Como também na minha igreja, minha paróquia é anglicana. Se você é batizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evidentemente que é trinitariano, você pode comungar. Mas na IELB, não. A IELB é como igreja batista, só comunga ali quem é daquela convenção. Uhum. Aí foi saindo, né? E aí viu, e também viu que a igreja ainda era muito, muito germânica, né? Muito tedesca, muito alemã, a igreja luterana. Então ele queria um negocinho mais brasileiro, aí ele vem para a igreja anglicana em 76, aí é uma liturgia inclusiva, aberta ao shot, baião, chachado, e uma igreja que dialoga, né? Uma igreja ecumênica, uma igreja que, na verdade, a igreja anglicana é melhor do que ela, só o cabra indo para o céu. Com todo respeito e com todo carinho aos meus irmãos de todas as tradições, né? Que eu amo. Eu estava dizendo para você que eu servi a Deus como pastor durante 4 anos na igreja congregacional, mais de 10 anos na minha vida toda, porque eu fiz seminário também pela igreja congregacional, e sou devo muito à igreja congregacional, e por mais do que eu faça, eu não consigo pagar a minha dívida. Mas eu escrevi o livro, né, Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho, exatamente uma tentativa, né, de dizer aos congregacionais o quanto eu sou agradecido a eles e a elas por tudo quanto eles fizeram por mim, um imprestável pecador, mas que Deus chamou para o santo ministério de pregação da palavra e ministração dos sacramentos. Então, eu amo muito todos os meus irmãos evangélicos, os meus irmãos romanos, os meus irmãos batistas, luteranos, né? E as novas expressões, né? Como você mesmo é, de uma igreja chamada Farol, as novas expressões que estão aí trabalhando para alcançar a nossa juventude, alcançar a nossa gente, toda essa gama de manifestação da pregação do Evangelho merece o meu respeito, merece o respeito da Igreja de Cristo, de qualquer pastor, acho eu. Amém, amém. Achamos nós. Achamos nós. Então, assim, falar de Rafael Cavalcante é falar disso, Ediel. É um homem que você não me disse nada. Você pastoreia também já, Ediel? Não, eu sou seminarista. Seminarista, né? É. Tá bom. Mas eu tive a grata satisfação de estar em alguns momentos da minha vida, que eu ia muito colado com meu pai, de estar, às vezes, no mesmo local, pastores que eu tinha admiração, como Dom Robson,
Pastores que eu tinha admiração como Russell Shedd no mesmo canto. Eu tive a oportunidade de ter Russell Shedd na mesma hora com Don Robson, pegando bolinho, tomando café. Do outro lado tinha um pastor Miguel Cox, que fez meu casamento, é um cara que eu amo, né? Aí do outro lado tinha lá o Halley Franco, que estudou com meu pai lá da Presbiteriana de Candeias. Então, assim, e você tinha, pronto, aí você vem para novas expressões. Aí nisso aí, no momento do culto, quem vai lá falar novinho, Guilherme Franco, que hoje é da Ponte, que hoje é um nome dessa nova geração, assim, todos no mesmo evento. Para mim foi muito legal. Guilherme é filho do Halley, né? Isso. E para mim foi muito bom ali, naquele momento. Foi uma pregação do pastor Russell Shedd. Foi muito legal. Eu lembro, eu tenho essa lembrança, assim, para mim marcou, sabe? Russell Shedd, por exemplo, e Robson Cavalcante tinham divergências teológicas profundas, né? Mas ele soube um dia que Russell Shedd estava falando na igreja presbiteriana de Candeias, do pastor Halley, e ele vinha de Olinda e me deu carona, me pegou aqui em Setúbal, e a gente foi lá em Piedade ou em Candeias para ouvir o Russell Shedd. Pronto, eu estava nesse evento. Pronto. É o mesmo que Ricardo Barbosa estava? Tava, exato. Olha, Ricardo Barbosa, veja. Eu estava estudando o livro de Ricardo Barbosa agorinha aqui no seminário. Olha só. Então, foi nesse evento, ele passou na minha casa, me levou, e Robson Cavalcante ia fazer, sabe o que lá nesse evento? Ouvir. Não, ele só foi ouvir. Exatamente. Chegou lá, sentou, ficou. Ele não abriu o bico, ele chegou lá para ouvir Russell Shedd, de que ele tinha grandes discordâncias, mas tinha muito carinho pelo doutor Russell Shedd, e o reverendo Ricardo Barbosa, grande amigo dele. Né? Então mesmo. Ele saiu de Olinda, lá do outro lado do mundo, atravessou Recife, Piedade e Candeias, para ouvir estes irmãos. Eu que estou dizendo é isso, o meu irmão Ediel. Robson Cavalcante era um homem que podia chegar para fazer um grande evento, sendo ele o orador, como ele podia chegar taciturno, quietinho, pegar o cantinho lá no último lugar da fileira e ficar ouvindo o palestrante. O homem palestrou, certa vez, no parlamento suíço. No parlamento suíço, ele falou. E ele deu estudo para a Beuense, aqui na minha paróquia, que estava presente eu, a minha mulher, a reverenda Keila, um terceiro pastor e 2 jovens da ABU. Nós 5. Robson Cavalcante falou como se tivesse 100 pessoas no auditório. Era o seu empolgamento. Ele dizia, meu amigo, se tiver o quórum de Jesus, 2 ou 3, se Jesus está presente, por que a gente não vai, meu amigo? Quando tiver 2 ou 3, Jesus está presente e nós também. Era a mesma empolgação. Uma vez a gente foi num evento, num seminário, era aniversário do seminário, e chamaram o Robson Cavalcante para falar sobre fé e política. Religião e política, né? Fé e política. Aí ele foi falar. Quando a gente chegou lá, ele passou o olho assim, como o Matuto disse, passou o pano e viu que não tinha seminaristas nem pastores. O evento era para seminaristas e pastores. Os pastores farraparam, os seminaristas também. O reitor do seminário, sabidamente, encheu o auditório, mas mandou chamar 2 igrejas que iam ter culto perto assim, ele mandou chamar o povo de lá para vir para o auditório. Era uma igreja batista e uma igreja congregacional. Aí foi todo mundo, né? Aquelas irmãzinhas de ciclo de oração, aquele povo que não iria entender a linguagem teológica, evidentemente. Robson Cavalcante chegou assim, passou o pano e disse, Maurício, eu tinha preparado, escrito minha palestra todinha, mas não vou ler nada não, vou improvisar aqui. Vou contar umas piadas, umas histórias, vamos embora. Dito e feito. Ele pegou os pontos principais da palestra dele e foi contando causos e causos e causos. Meu amigo, tinha aquelas irmãzinhas que davam risadas com a dentadura frouxa na boca, que ficava... era um negócio bonito demais, sabe? Todo mundo empolgado, entendendo exatamente cada coisa que ele estava dizendo. Então, podia colocar Robson Cavalcante no auditório de uma universidade, ou de uma universidade teológica, ou de uma universidade de ciência política, uma faculdade teológica, ciência política, sociologia, antropologia,
e podia colocar ele como um povão, no picadeiro de um circo. Ele conversava com todo mundo, com a mesma desenvoltura, e todo mundo saía da palestra entendendo o que ele disse. Sendo graduado, né? Ou sendo simplesmente um analfabeto. Era um comunicador. É um comunicador. É interessante, eu tava conversando com um amigo meu, da minha comunidade, a gente falando, ele entrou numa crise lá sobre determinada manifestação cultural, e a gente falando sobre essa questão de uso de músicas ditas seculares em alguns eventos ditos cristãos, e aí eu explicando para ele a importância, por que isso não tinha tanto problema, dependendo, aí ele, mas olha, Ediel, a gente tem que entender o seguinte, é que a pessoa que faz, ela tem que ser transformada pelo Espírito Santo para que ela possa transformar as outras pessoas. Então, assim, peraí, na Bíblia, cara, usou jumento, e a gente não tem que estar preocupado com a plateia. A gente tem que estar preocupado com o evangelho que a gente está pregando, se ele é saudável. Exatamente. Não é o número, não é se ela e quantas pessoas vão levantar a mão num provável apelo, que vai dizer se a minha mensagem, ou se a música, ou se a pregação, ela foi eficiente. Então, para mim, eu não me preocupo se tiver 1, 2, 200. Eu nunca preguei para 200 pessoas. Eu nunca preguei para 200 pessoas, ainda não tive essa oportunidade, mas para mim isso não é uma coisa que tem que fazer, sabe? Isso não tem que ser o meu alvo, né? Exatamente. E a gente percebe isso na vida do Don Robson, é isso, porque ele não tinha esse alvo de mega plateia, né? Uhum. Olha, eu tive uma curiosidade nesse bate-papo, o senhor estava falando lá atrás sobre a ABU, ele chegou então a participar de estudos juntamente com o reverendo John Stott, né? Olha, não tem aquele livro Tu Porém, que é a mensagem da Bíblia de Timóteo, né? Tu Porém. Você tem esse livro? Tenho, foi herança do meu pai, vamos dizer assim. Robson, eu tenho ele a primeira edição, é um rapazinho na capa, né? Essa que eu tenho. Dele. Aquele livro, Robson escutou as palestras originais no auditório. Nossa! Ele disse, olha, tem um bocado de gente aí lendo Stott, eu escutei Stott nas palestras que foram depois decupadas, né, e transcritas para o livro, eu escutei a palestra ao vivo de Stott, nos eventos da ABU. Então, John Stott tinha um grande carinho, evidentemente, conhecia Robson há muito tempo. Tiveram também arranca-rabos, ele mesmo disse que chegou a ter um debate público com Stott, porque Stott dizia que a América do Sul já era um país, já era um continente cristão, que não precisava de ter esse arroubo missionário, porque era um continente já cristianizado, né? Aí Robson Cavalcante dizia, reverendo, o meu país e o meu continente é um continente de pagãos batizados. Pagãos que comem sacramento. Eles não têm noção do novo nascimento. Como o John Stott era um evangelical e acreditava na necessidade do novo nascimento, entendia o debate de Robson. Mas eles tiveram um debate público, né, sobre essa questão de América do Sul ser ou não um continente cristão. Então, ele assumia isso, né, com os debates dele e as pendengas. Foi muito pouca, né, com o John Stott. Ele não se furtava ao debate, ele não se furtava em manifestar a sua discordância, porque era um homem que tinha profundo respeito pelo outro e achava que podia discordar das ideias, sem ofender, nem tampouco se sentir ofendido pelo outro. É engraçado, né? Como as coisas se encaixam. Eu estava recentemente, tem uma menina lá na igreja, inclusive ela nos escuta, a Gabi, e ela conversando comigo, aí chegou aqui em casa, viu os livros, assim, tem algum livro para indicar aí? Eu disse assim, olha, peguei o livro Discípulo Radical do Stott, disse assim, lê isso aqui, né? É muito legal, eu acho que vai... Vamos começar por isso aqui. O Canto do Cisne. Aí eu disse, vamos começar por isso aqui. Inclusive, esse livro eu ganhei de um outro seminarista lá da igreja, amigo meu, Chico. E aí ela pegou, li o livro rapidinho e disse, olha,
Muito legal esse livro. Olha, essa participação, a preocupação com o meio ambiente. Eu disse, a gente tem que se preocupar, ela vem de outra tradição, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, tem que se preocupar com política. Olha, eu disse assim, porque tu ainda não leu Robson Cavalcante. Tu lê Robson Cavalcante, tu tem que ir com a mente bem aberta sobre política, para tu não achar que é uma coisa e na verdade tá falando outra. E agora eu tava lembrando, agora que eu percebi realmente, ele tinha, estudando um pouco mais sobre o Robson Cavalcante, essa relação que eu desconhecia dele com o John Stott. Né? E ver como é interessante. Né? Eu levei a uma outra, ela lendo uma obra do Stott. Do Stott, eu disse, porque você ainda não leu Robson Cavalcante. Vai ler Robson Cavalcante, porque tem muita coisa boa sobre a participação do cristão e a política, e ela gosta muito de política, então ela tem um envolvimento, assim, um engajamento, uma militância, né, política na cidade dela. Inclusive, Ediel, Dom Robson me disse que o John Stott achava que Robson poderia ter continuado leigo, não ter se amarrado à questão das ordenações, principalmente bispo. Ele achava que Robson teria ido mais longe na contribuição intelectual. John Stott dizia isso para o Robson. Talvez sim. Dom Robson me confidenciou isso. Né? Talvez sim, sem dúvida. Porque, de fato, o bispo representa a instituição, né? O bispo está atrelado ao posicionamento da instituição. Por exemplo, a primeira coisa que ele teve que fazer foi renunciar ao partido para manter a unidade da igreja. Então, na verdade, o episcopado, nós tivemos um grande bispo, ele deu uma grande contribuição ao episcopado, mas o Stott chegou a dizer isso, né? Que ele teria dado uma contribuição maior como leigo. Rapidinho aqui, só quanto ao bispado dele, como foi essa caminhada dele do bispado dele anglicano? A caminhada dele como bispo aqui para nós no Nordeste, né, Igreja Anglicana, que é do lugar de onde eu posso falar, foi um momento muito necessário. O Dom Robson esteve, né, em que pese a posição de Stott, o pensamento de John Stott, mas o Dom Robson esteve aqui na nossa diocese no momento de transição, né, no momento de a gente chama de bifurcação, onde você tem que decidir direita ou esquerda, né? A direção que vai tomar. Nós hoje, com muito pesar, com muito lamento, constatamos que tem uma divisão profunda no pensamento da igreja anglicana, na comunhão anglicana, e ela se dá em torno da sexualidade humana. Né? Então, nós temos hoje uma igreja que é dividida nesse pensamento, uma igreja mais revisionista que a igreja do Canadá e dos Estados Unidos, abrindo a igreja para a ordenação de diáconos, presbíteros e bispos gays, né, gays praticantes. E a possibilidade, inclusive, porque já existe, a igreja já ordena, inclusive, tem sagração de bispos, né, homossexuais praticantes, e abrindo a possibilidade de a Igreja do Brasil, por exemplo, a IEAB, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, já celebrou a união de pessoas do mesmo sexo, né, no altar da igreja. Então, isso dividiu a igreja. Né? Robson Cavalcante e nós, aqui da Diocese do Recife, nos colocamos visceralmente contrários a isso. Nós entendemos que a homossexualidade é um problema humano, não é um problema dos anjos, não é um problema que nós precisamos enfrentar, discutir, estudar. Mas o que a Igreja Anglicana do Brasil fez e a Igreja dos Estados Unidos e do Canadá fazem, essas igrejas estão celebrando, né? Indo para público com orgulho, dizendo, né? Participando. Nós entendemos que isso seja um pecado e nós não ostentamos os nossos pecados com orgulho. Nós falamos dos nossos pecados em confissão, em lágrima, em choro, em arrependimento. Então, nós temos essa compreensão diferente, né, dos nossos irmãos
lá dos Estados Unidos, do Canadá e dos nossos irmãos aqui no Brasil. Isso nos rachou, fez com que nós fôssemos expulsos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Dom Robson buscou guarida através da comunhão de Cantuária, da sede Cantuária, mas a guarida nós vimos achar na Igreja Episcopal do Cone Sul, né? Na Igreja Anglicana do Cone Sul da América. O arcebispo, na época, Dom Gregório Venables, nos deu guarida, nos deu proteção, reconheceu as ordens de Dom Robson, as nossas ordens. Então, Dom Robson estava aqui no momento em que o oceano ia se dividir. E ele, com a tradição bíblica, com a tradição apostólica, com a tradição da igreja, disse: não, nós precisamos manter o posicionamento segundo a nossa teologia, segundo a nossa interpretação e segundo o que nós entendemos ser o posicionamento da igreja. Nós devemos acolher estes irmãos, estas irmãs, nas suas fragilidades, acolhê-los como eles são. Porém, não vamos promover uma passeata, promover um grande evento para dizer que isso é um orgulho, né? E nós também não vamos, por isso, exatamente, levá-los ao diaconato, ao presbiterato, ao episcopado, né? Nós devemos trabalhar isso de forma pastoral, de forma amável, sem fazer com que isso seja uma causa de chamar a atenção para o mundo e de promoção para o que nós consideramos ser um pecado, conforme a Bíblia, conforme a tradição da igreja de 2000 anos. Isso nos custou muito, nos custa ainda muito. Nós, às vezes, temos que nos explicar e perguntam: então vocês são os verdadeiros anglicanos, os outros são os falsos anglicanos? Não, nós todos somos anglicanos, porém temos essas diferenças, né? Essas diferenças que nos marcam, que dividem a igreja, que nos ferem, porque nós poderíamos ser uma igreja só, pujante, crescente, né? Mas a igreja também sofre as marcas do pecado, a igreja sofre a questão da vaidade humana, a igreja sofre com a dura serviço do povo que não quer se converter, a igreja sofre. E nós sofremos muito com o nosso bispo, porém, entendemos que era necessário manter esse posicionamento. Fomos expulsos, aceitamos a expulsão, disseram: não queremos vocês aqui, então nós tivemos que sair, fomos expulsos e continuamos pregando o Evangelho, conforme nós entendemos ser o posicionamento bíblico, histórico, teológico, em amor, em liberdade, e em respeito também para com os nossos outros irmãos, com as nossas outras igrejas, porém, lamentando este fato que nos dividiu e nos feriu profundamente. Então, Robson foi um homem importante nesse processo, não é? Foi um homem que se manteve firme. E hoje, a comunhão anglicana, nós temos a ACNA, esse movimento, que foi aqui na América do Sul, capitaneado pelo Robson Cavalcante. Nos Estados Unidos, ele tem hoje uma igreja que tem mais de 1 milhão de membros, ACNA, né? E tem em Jerusalém o que se constituiu na igreja sul global, né? Na igreja que está abaixo da linha do Equador, no sul global, nós temos um movimento que nasceu em Jerusalém, que é o GAFCON, que é a União dos Anglicanos Confessantes, né? Dos credos históricos, confessa os credos históricos e confessa a fé histórica, inclusive na sexualidade humana, na forma de casamento, na forma de ordenação da igreja, como ela é há 2000 anos. Então, hoje, 80% da igreja anglicana está no GAFCON, que é esse movimento de resistência, que cresce muito nos países periféricos, na África e no sul global. Ao passo que no norte, Canadá, Estados Unidos e alguns países do Reino Unido, esse movimento também já começa a tomar forma. Então, eles representam 20% do anglicanismo. Porém, é 20% que está no norte e é 20% que detém bastante dinheiro para incentivar a pesquisa, dar bolsa de estudo, né?
E os outros 80% é nos países mais pobres, periféricos, onde tem fome e a gente precisa de levantar os próprios recursos e de pagar os próprios estudos e de fazer a própria missão com a própria autonomia financeira. Então nós temos esse disparate, né? Nós temos esse descompasso dentro do mundo anglicano. Mas hoje representa 80-20. Ok. Pastor, para fechar a última pergunta, quais seriam, assim, os principais, na sua opinião, os principais ensinamentos que o Dom Robson deixa para a igreja brasileira nos dias atuais? Muito, muito boa essa pergunta, muito boa. Dom Robson era um homem que partia da Bíblia, né? Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Quando a gente diz, bispo, mas a gente não deve discutir com a antropologia, mas não esqueça o livrinho. Que livrinho? Então é a Bíblia. É ele. Ele é que tem que estar acima. Amém. Antropologia, filosofia, sociologia, psicologia, arqueologia, tudo isso são ciências auxiliares, né? Ciências que a gente chamava ancilares. Vão dar apoio e jogar luz na interpretação, mas a proeminência é do livrinho, chamado Bíblia Sagrada. Então, Dom Robson é um homem da Bíblia, é um homem dos credos apostólicos, credo niceno e credo apostólico, né, o primeiro credo, o credo niceno constantinopolitano, o credo atanasiano, os 3 credos. Dom Robson é um homem dos sacramentos também. Dom Robson tinha uma grande veneração pelos sacramentos do batismo e da Eucaristia, não abria mão disso, né, da importância sacramental. Dom Robson era um homem litúrgico, né? Embora ele tivesse respeito pelas novas tendências, as novas iniciativas, né, das igrejas novas que precisam comunicar isso com os jovens, o Dom Robson fazia a opção exatamente de trabalhar com a igreja, com a tradição litúrgica, com a liturgia histórica da igreja. E Dom Robson era um homem que não abria mão de pegar um novo nascimento, a necessidade de conversão, arrependimento, não é? E novo nascimento. Dom Robson era um evangelical. A Bíblia tem primazia e ela diz que nós somos pecadores e ela diz que o salário do pecado é a morte. Mas ela diz também que a solução para o pecador chama-se Jesus Cristo, que foi erguido na cruz do Calvário. Então, nós temos que pregar sempre, né? Essa é uma síntese que eu faço do pensamento de Robson. E as pessoas pensam que isso é meu, mas isso é eu fazendo uma síntese do pensamento de Robson. Nós temos que pregar 3 lugares. Nós temos que pregar o Éden, de onde nós fomos expulsos. Nós temos que pregar um Calvário, onde Cristo nos redimiu. E temos que pregar um 3º lugar, que é a cidade santa, para onde nós estamos caminhando futuramente. Então, esses 3 lugares, se nós não tivermos esses 3 lugarzinhos para pregar, a gente fecha a Bíblia, passa a chave na porta e vai embora, porque não tem mais o que pregar. Então, são esses 3 lugares, né? O Éden, de onde nós fomos expulsos por causa do pecado, a cruz do Calvário, onde Cristo nos redimiu pelo derramado do seu sangue, e a cidade santa, né? Para onde nós caminhamos, conduzidos por Jesus Cristo. E Dom Robson tinha outra coisa que a gente deve lembrar sempre. É o estilo de vida simples. Você pode, Ediel, ser um pastor que faça, digamos, você vai escrever um best-seller, tomara que escreva, e que venda bilhões de livros, e que venha trilhões de dinheiro para sua conta. Mas não deixe de se reunir com os pobres, de comer com os pobres, de pastorear os pobres, de visitar os pobres, porque isso foi uma recomendação de Pedro, Tiago e João para o apóstolo Paulo. Está lá em Gálatas 2, 9 e 10. Eu perguntei às colunas do templo de Jerusalém o que era que eu devia fazer. E eles disseram, vai e tão somente não te esqueças dos pobres. Né? Então, Dom Robson tinha isso. E eu não posso me lembrar dos pobres entrando lá na favela com o meu Mercedes, sei lá, o meu Jaguar banhado a ouro, né? E eu com gravata, com terno, sei lá, daqueles Yves Saint Laurent, Armani, com boatura de ouro, né? Eu não posso, eu preciso entrar lá
com a minha sandália de couro, né? Preciso entrar lá com a minha calça jeans para conversar com aquele povo, falar na língua daquele povo. Então, o Tom Robson é um homem de um estilo de vida simples. Ele e Stott, quando ganhavam uma roupa com a marca bonita, importante, a primeira coisa que eles faziam era arrancar a etiqueta. Exatamente. E para que essa etiqueta dizer que essa roupa custou tanto? Então, quem me deu, pagou, tá pago. É um presente, muito obrigado. Agora a etiqueta ele arrancava. Então, um estilo de vida simples. A gente descobriu depois da morte, e Dona Miriam e Robson tinha pessoas que eles davam cestas básicas fixas lá em Butrins. Tinha um mercantil ali perto da casa onde eles moravam. Tem taxistas lá, tem um taxista que já pegava no supermercado a cada dia do mês aquela cesta básica e levava no endereço certo. A gente só veio descobrir isso depois da morte deles. Ninguém sabia que eles faziam isso. O dízimo de Robson Cavalcante era 20% que ele dava para a igreja, para a diocese. Como bispo, e depois que houve essa divisão, que a gente foi expulso, e a missão crescendo, o dinheiro encurtando, ele diminuía o próprio salário. Ele dizia, eu sei que vai ser ruim para o próximo bispo, mas esse meu salário eu vou doar para a própria missão. Né? Então, Tom Robson é isso, é um homem com um estilo de vida simples que aplicava a sua vida e seus recursos na pregação do Evangelho e ainda tinha o por fora, né? Também tinha reverendo que ele dava um salário mínimo, né? Por fora, porque o lugar onde o cara vive é difícil para levantar os recursos. Então, além de dar os dízimos, tinha ainda o chamado por fora, que ele dava do próprio bolso para alguns irmãos. E que você via, Tom Robson tinha um carro popular. O carro dele, quando ele morreu, tinha 3 anos de uso. Uma casa em Olinda e uma casa de praia em Paripueira. Foi tudo quanto ele conseguiu fazer na vida dele de bens patrimoniais. Uhum. O restante do dinheiro era investido na igreja, na pregação do Evangelho, porque ele entendia, onde estivesse o tesouro, lá estaria o coração, e onde estivesse o coração, lá estaria o seu tesouro. Isso que a gente chama de, hoje, meu irmão Ediel, tão combatida pelos fundamentalistas, chamado teologia da missão integral, chamado de teologia comunista. Meu Jesus Cristo, se o que houver de marxismo nisso aí, eu deixo que você queime minhas mãos, meus pés e minha alma. O que você tiver de marxismo na teologia da missão integral, pegue lá o Pacto de Lausanne, 1974, e me diga o que é que tem de marxismo nessa teologia. É Bíblia pura, do começo ao fim, né? Trabalhar a interpretação do Êxodo, trabalhar a interpretação da libertação do povo de Deus lá do Egito, trabalhar a mensagem profética de estar ao lado do pobre, da viúva, do órfão, do oprimido, e trabalhar a mensagem de Jesus Cristo, né? A mensagem do apóstolo Paulo, e a mensagem de toda a igreja, né? Que é a teologia da missão integral, quer dizer, o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Numa linguagem mais contextual, o evangelho todo para a pessoa toda e para todas as pessoas, em todos os tempos e lugares. É um evangelho que não salva só a alma, tirando o cabra do inferno, tira a alma do cara do inferno e tira também o seu corpo, a sua vida da miséria, né? Da palafita, do subemprego, da escravidão, da cachaça, da prostituição. Tira você do inferno em que a gente vive aqui nesse mundo. Essa é a teologia da missão integral. Não é aquela teologia que o pessoal que manda que todo mundo se torne comunista e todo mundo vá passar fome e miséria. Não. É uma teologia que prega a dignidade para todos, né? Não prega a opulência, quer dizer, nem a opulência para os ricos e nem a miséria para os pobres. É a distribuição equitativa necessária para que todos tenham formação, estudo, trabalho e renda. Né? Também não é aquela teologia de passar a cuia para ficar dando esmola aos pobres. Não, é dar aos pobres a condição de formação, de escolaridade. Por isso, Tom Robson dizia, ao lado de cada paróquia, uma escola. Ao lado de cada paróquia, um
um projeto social para trabalhar com crianças, jovens, adultos, velhos, né, abandonados. Tenha um projeto social. Cada igreja trabalhe e veja no seu entorno qual é a sua vocação e tenha um projeto social. Porque o evangelho que não transforma a sociedade também não vai conseguir muito transformando vidas isoladas, né? É verdade que a conversão é pessoal, mas a transformação precisa ser social. Nisso, a gente não abre mão. Olha, você que está me vendo, lá atrás, Wesley. Isso era um quadro dele, não é? É isso aí. Aqui é John Wesley. Eu estava vendo lá. E era anglicano, né? Um irmão reverendo anglicano, e que conseguiu transformar a Inglaterra e evitou conflito social, guerra civil, através de quê? Pregação do evangelho e também trabalhando pela libertação dos negros, libertação dos escravos, tanto na Inglaterra como essa mensagem ecoou pelos Estados Unidos, né? Então, evangelho, filho. Evangelho todo para todas as pessoas e para as pessoas todas. Não existe uma só área nossa, desde a mente, a sexualidade, desde a economia, que não precise de conversão. Nós precisamos de conversão integral, não é? E o Evangelho tem poder para isso e ele transforma de fato. Então, Robson, portanto, é o baluarte dessa pregação que vem de Stott, que vem pelo René Patilha, Pedro Arana, Samuel Escobar, e tantos homens de Deus, e também mulheres, né, que fazem essa teologia e que pensam o nosso contexto do Brasil, do Nordeste, para receber a mensagem do Evangelho, e que essa mensagem tenha que a gente chama relevância, né? Relevância cultural, relevância política, relevância social. O Evangelho relevante para a nossa sociedade, para o nosso tempo, para a nossa geração. Ele dizia, eu recebi um legado, eu tenho que passar esse legado para a minha geração. Eu não sou responsável pelo ano 3000, eu sou responsável pelo ano 2000. E aqui eu tenho que fazer tenho que fazer valer a minha passagem, fazer valer a pregação e trazer este legado que o Evangelho trouxe até nós. Agora é conosco. Depois serão nossos filhos e netos, mas agora somos nós. Isso é ter um Evangelho responsável, relevante para a sua geração. Isso era Robson Cavalcante. É nisso que a gente acredita, com o Instituto Robson Cavalcante. É nisso que a gente acredita, preservando o acervo literário do Bispo Robinson, seus estudos, seus sermões, suas pregações, né? Em livros, agendas, em fita cassete, em VHS, que a gente pretende futuramente salvar tudo isso para talvez fazer podcast tipo aqui, para gravar isso e ter um acervo digital do pensamento do Bispo Robson Cavalcante. Perfeito, apoio totalmente, pastor, isso aí. Olha, eu estou aqui. E aí tem algum contato, redes sociais ou telefone, quem se interessar em ter um contato mais próximo do Instituto Robson Cavalcante? O Instituto Robson Cavalcante tem Facebook, né? Instituto Robson Cavalcante. Existe o Instagram também do Instituto Robson Cavalcante. E existe o e-mail, né? O e-mail do Instituto Robson Cavalcante, que é Instituto, deixa eu ver se eu Instituto... basta colocar aí na busca pode colocar Instituto Robson Cavalcante, que você vai encontrar o e-mail, vai encontrar as redes sociais, vai encontrar a homepage. A gente também está vendendo livros, né? Vende meus livros, vende livros sobre Robson Cavalcante. Foi lançado um livro mês passado sobre o pensamento de Robson Cavalcante e sua influência na juventude dos anos 70 e 70. O Fernando Coelho Costa lançou esse livro, chamado Igreja, Religião e Sociedade. E nós estamos aí fazendo o trabalho exatamente naquilo que ele acreditava, que era pregar o Evangelho para a juventude e pregar o Evangelho para a academia, né?
pregar o evangelho também para os intelectuais, para os leitores, para aqueles que estão querendo fazer a sociedade relevante para o nosso tempo. Fazer a sociedade não, fazer o evangelho relevante para a sociedade do nosso tempo. Olha aí. E que não trabalhe... Olha aí, pastor, eu até vou falar aqui, ó, como é o perfil no Instagram aqui, olha. ircinstituto.com.br. Esse é o link do Instagram. Então, você vai procurar no Instagram ircinstituto.com.br, Instituto Robson Cavalcante. Cuscuzcast já está seguindo. Inclusive, reverendo, eu vou só assim, olha, eu soltei aqui enquanto a gente estava gravando, no nosso story do Instagram, do Cuscuzcast, só que eu estava falando com o senhor sobre Robson Cavalcante e aí repercussão. O Evaldo Rodrigues dizendo, olha, Maurício Amazonas é fera. Veja. Veja só. Ó, Zilma Lopes, Maurício Amazonas é um amor de pessoa. Aí olha, seu amigo aqui, ó, pastor José Roberto também mandou um abraço. Eu tô ao vivo, hein? Não tá ao vivo. O senhor não está ao vivo. É porque, como eu soltei no story do Instagram da gente, que estava falando com o senhor sobre o bispo Robson Cavalcante, já gerou essa repercussão. Imagina quando esse programa entrar no feed, hein? Então, meu Deus, só feras aí falando. Ainda bem que estou falando bem, né? Zé Roberto, Silva Lopes, meu Jesus. Eita, rapaz, você me botou aí agora lá em cima, viu? É isso aí. Obrigado. Não, olha, meu irmão, eu tenho só a agradecer. Sim, dicas culturais, já estava esquecendo. Quais são, além do Instituto, né? O livro, deixa eu ler o livro aqui, Política, Religião e Sociedade, a contribuição protestante de Robson Cavalcante, Fernando Coelho Costa. O prefácio aqui, de Paul Freston, novinho, saído do forno. Opa! Isso aqui foi dissertação de mestrado do Fernando Coelho Costa pela Universidade Federal, lá do Maranhão. Política, Religião e Sociedade. Livro sobre Robson Cavalcante. E ele pretende trabalhar também o Robson no doutorado dele. Não é? Então a gente tem também o livro Lideranças Protestantes no Brasil, do professor José Roberto Souza, presbiteriano, no qual eu escrevo um capítulo. Né? Esse livro também está à venda, esgotado em muitos lugares, mas aqui no Instituto Robson Cavalcante, pela nossa página, você consegue comprar. Opa! Tá? Lideranças Protestantes no Brasil. Esses 2 livros estão à venda. E quem quiser também, né? Eu escrevi sobre o Dr. Carlos, que você não sabia ainda. Então tem o livro Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho, também à venda no Instituto, na página do Instituto, na homepage do Instituto Robson Cavalcante. Tá? Olha aí. Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho, Dr. Carlos e a Inserção do Protestantismo no Brasil. Deixa-me ver se eu tenho aqui, só um instante. Ronaldo? Não, já saiu aqui a pessoa que poderia me ajudar, mas eu vou te dizer aqui que o Instituto Robson também tem a sua página como é que chama? A homepage, não é isso? Homepage. Uhum. Tem a homepage pode procurar aí navegando nas redes, que é Instituto Robson Cavalcante, e lá dentro do Instituto tem também um lugar que você pode comprar os nossos livros, tá? Ok. É isso. É isso que eu queria dizer. E visite o Instituto, vem aqui tomar um cafezinho comigo, né? Com certeza. Na rua Campoim, número 70, bem pertinho do aeroporto, fica perto também aqui do terminal de estação de metrô do aeroporto. E tem o meu telefone, se quiser ligar, okay. É o 9635 5032. Código 81, né? Tem 81, é para quem estiver fora de Pernambuco, é 81. Obrigado. 81 9635 5032. Pastor, muito obrigado. Olha, um bate-papo muito gostoso de bater. Assim, eu saí abençoado. Eu acredito que tem muita gente que vai ser abençoado em aprender um pouquinho mais com o senhor. Foi um prazerzaço conhecê-lo.
aprender sobre Dom Robson, né? Conversar sobre gente que entendeu o seu lugar na missão e buscou, dentro dos seus contextos, né? No caso do bispo Robson Cavalcante, foi o contexto acadêmico muito forte, né? E político, deixar esse legado, né? Agradeço muito, agradeço a todos vocês que ouviram a gente até o final. E eu quero até que vocês respondam aí dúvidas ou deixem a opinião de vocês lá no direct da gente. Se estão escutando, manda lá no story dizendo que está escutando, o que está achando, para que a gente possa divulgar mais ainda. Eu acho que esse tipo de coisa boa, a gente tem que divulgar. Entendeu? Mas alguém não escuta podcast, mesmo faz o cara escutar podcast, entendeu? Porque podcast é uma ferramenta muito boa, você pode ajudar muita gente, né? E é democrática, né? Pastor, muito obrigado, gente. Pastor, brigadão, viu? Meu irmão Ediel, eu que agradeço a você, agradeço ao meu irmão Eurípides Paulo, né? A minha irmã Araci, sua filha Carol, que indicaram o meu nome para dar essa entrevista. Evidentemente que você teria aí dezenas de pessoas que poderiam falar muito melhor que eu, porém eu agradeço a escolha, né? A deferência para comigo, o carinho, né? O que faz com que eles me indiquem é que são meus amigos, têm carinho por mim. Eu agradeço muito, viu? E a você, Ediel, espero um dia conhecê-lo pessoalmente, dar um abraço, tomar um café, porque agora foi tudo de modo virtual. Pois é. Mas o café, eu já gostei da ideia do café. A ideia do com cuscuz, né? Rapaz, é bom demais. Com certeza, sim, viu? Com certeza, a gente tem que se conhecer mesmo. Foi muito bom, foi muito... Eu estou à disposição, meu irmão. Uma outra ocasião, outra oportunidade. Estou à sua inteira disposição. Valeu. Deus abençoe o seu trabalho. Parabéns pela sua dedicação, sua paciência de ligar, de ficar lembrando, de agendar esses encontros. Eu sei que não é nada fácil, mas eu sei que também é muito gratificante, né? E isso está registrado aí agora. Vai ficar até que aconteça o que tiver de acontecer. É mesmo. Vai ficar muito tempo esse podcast. Amém. Obrigado mesmo, pastor. Gente, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima semana. Esse podcast foi produzido por